Em audiência pública da Comissão de Finanças, o secretário municipal da Fazenda, Guilherme Camargo, apresentou o balanço das contas da Prefeitura. Segundo ele, depois do baque inicial da pandemia, a situação fiscal só ficou equilibrada por conta de recursos extraordinários que entraram em 2020. Em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina o Executivo trazer à Câmara a demonstração e avaliação das contas públicas de cada quadrimestre, o secretário da Fazenda, Guilherme Bueno de Camargo, apresentou as contas na audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento. O planejado era falar do terceiro quadrimestre de 2020, mas ele acabou fazendo um balanço de todo o ano passado, que foi atípico com o início da pandemia de coronavírus. Em relação a 2019, houve incremento nominal na receita de 8,6%, com mais de 60 bilhões de reais. O secretário disse que no primeiro semestre, a Prefeitura precisou revisar suas metas, pois houve queda na arrecadação, nos empregos e aumento de gastos com a saúde. A recuperação, segundo ele, veio após a retomada gradual das atividades econômicas entre junho e julho, e também com receitas extraordinárias que somaram 4 bilhões 659 milhões de reais e vieram de várias fontes. A gente tem aqui a destacar 930 milhões foi o contrato feito com o Banco do Brasil para a operação da folha de pagamentos aqui dos servidores da Prefeitura. Além de tudo, nós tivemos auxílios do governo federal, também por conta da Covid, da emenda 173, outros repasses para a saúde, na ordem de 2,2 bilhões. Tivemos um saldo de PPI, que já está em decréscimo, porque o último PPI foi em 2017, de 717 milhões. E também uma receita relevante de desestatização, na ordem de mais de 700 milhões, e boa parte desse recurso veio da concessão da Zona Azul. Quanto às despesas, elas totalizaram 58 bilhões 790 milhões de reais. Houve aumento nominal de 9,7% em relação ao ano de 2019. É um aumento brutal das despesas de saúde, de quase 2 bilhões, 1,7 bilhões aproximadamente de aumento de despesa com saúde. Um aumento brutal também das despesas com assistência social, com alimentação, enfim, todo o apoio social aí para os mais desvalidos. E um outro fator importante desse aumento foi o aumento do subsídio de transporte. Por quê? Porque a Prefeitura teve que manter uma frota em operação, não totalmente, mas ainda em operação, para evitar que os ônibus ficassem muito cheios. E, de outro lado, nós tivemos uma queda brutal dos passageiros por conta da pandemia. Outro fator que ajudou a manter o superávit na capital foi o não pagamento de juros e encargos da dívida do município com a União, garantido pela Emenda Constitucional 173, que protege o equilíbrio financeiro de contas públicas em decorrência da situação de calamidade pública. Depois da exposição, foi a vez das perguntas de vereadores e munícipes inscritos na audiência. Produtores culturais e artistas pediram a instalação da Subcomissão de Cultura e o auxílio emergencial para a cultura, previsto no projeto de lei 343 de 2020. Chamar atenção para a sensibilidade com a PL 343. Nós estamos diante de um cenário que diversos artistas tiveram que rifar os seus instrumentos, vender. Muitos não tiveram acesso aos recursos da Lei Aldir Blanc. Então, nós precisamos da sensibilidade de vocês que estão no Legislativo para que revejam e tragam como pauta a PL 343. Vereadores e o auditor de controle externo do Tribunal de Contas do município avaliaram as contas apresentadas. Apesar do cumprimento das metas, há incertezas com a continuidade da pandemia em 2021. As finanças do município de São Paulo, como nós vimos, são muito resilientes, né? Porém, olhando para frente, em um cenário de mais curto, médio prazo, há um elevado grau de incerteza e riscos a respeito dessas finanças municipais. É importante não só a Câmara Municipal, mas a cidade de São Paulo, os munícipes entenderem, né, a dinâmica das contas públicas, as despesas, as receitas,
E o secretário foi muito feliz em mostrar um cenário preocupante, mas bastante responsável por parte da Prefeitura. No meu entendimento, tem alguns pontos aí que faltam esclarecimentos e eu espero que esses esclarecimentos complementares sejam encaminhados por escrito. Farei também esse encaminhamento por meio da Comissão de Finanças e Orçamento.